Fala, calculista, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que a gente faz o pré-dimensionamento prático de terças de cobertura biapoiadas. Então, vem comigo que eu já vou te ensinar como que a gente vai fazer isso. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o engenheiro Felipe Tourinho e ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. E se você quer aprender a calcular um galpão em duas águas, todo treliçado, completo, desde o recebimento do projeto de arquitetura até a entrega desse projeto, o primeiro link na descrição desse vídeo vai te levar para a página que você vai conhecer esse meu curso completo, tá bom? Nessa análise a gente precisa colocar alguns pontos delimitantes para a gente entender qual vai ser o número mágico, entre aspas, do nosso pré-dimensionamento de terças de cobertura, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai estabelecer alguns vãos no qual a gente vai dimensionar as nossas terças para avaliar se esse número realmente faz sentido. Então, sem mais delongas, o número que é determinante para a gente conseguir pré-dimensionar as nossas terças de cobertura é L sobre 40, ou seja, vão sobre 40. Então, se a gente está falando de um vão de 4.500 milímetros, a gente vai ter, então, um pré-dimensionamento de 4.500. Então, a altura da nossa terça vai ser 4.500 dividido por 40, que vai dar 112,5 milímetros. Só que a gente não tem uma terça de 112,5 milímetros comercialmente. Então, o que a gente faz? A gente pega a primeira terça comercialmente vendida acima dessa, que é a terça de 127 milímetros. E é aí que a gente vai começar a pensar no nosso dimensionamento. Tá bem? Então, a mesma coisa que a gente fez para essa, a gente vai fazer para o nosso vão de 6 metros, que vai dar 150 milímetros. E aqui vai ser 6.000 sobre 40. Aqui embaixo, 8.000 sobre 40, vai dar uma terça de 200 de altura. E uma terça para a gente vencer um vão de 10 metros, que vai ser a nossa terça de 250. Então, 10.000 dividido por 40 vai dar uma terça de 250 milímetros. Primeira coisa que eu vou te falar, isso não é um número mágico. Eu falei um número mágico entre parênteses lá em cima, mas isso não é uma verdade. Isso quer dizer que, então, que nem sempre isso vai funcionar. Primeiro, porque você pode ter concepções diferentes, você pode ter espaçamento entre terças diferentes, você pode ter carregamentos diferentes, você pode ter condições de contorno diferentes. Mas, na maioria absoluta dos casos, o vão dividido por 40 vai dar sim a altura da sua terça, a altura ideal da sua terça. Então, vamos comigo que eu vou te mostrar como que a gente vai fazer isso. Primeiro ponto, a gente tem que saber qual vão que a nossa terça vai vencer. Aqui, nesse exemplo, a gente vai fazer 4 vãos diferentes para avaliar se realmente está fazendo sentido. Segundo, a gente tem que saber qual que é o espaçamento entre as terças, ou seja, o espaçamento interterças, e nesse caso aqui, a gente vai considerar esse espaçamento como sendo 2 metros. Tá? Então, o espaçamento entre terças vai ser a cada 2 metros. Isso quer dizer que a gente vai pegar o nosso carregamento e a largura de influência desse carregamento vai ser 2 metros. Tudo bem? Terceiro, saiba quais são as cargas que vão atuar na sua estrutura. Eu coloquei aqui, a gente vai ter carga de peso próprio de telha, a gente vai ter a sobrecarga normativa de 25 kg por metro quadrado e a gente vai ter a carga de vento, que aqui a gente estima em 60 kg por metro quadrado, porque é uma carga relativamente mediana nas nossas estruturas treliçadas, nos nossos galpões, para estruturas bem comportadas em regiões que não tem um vento muito forte. Tudo bem? Então, considere uma média. E a gente tem que considerar que o travamento fora do plano está a mais ou menos 2,5 metros. Então a gente não vai fazer uma estrutura totalmente destravada e a gente não vai ter uma estrutura super travada. Então, se a gente considerar o nosso travamento fora do plano a cada 2,5 metros, a gente sabe que a flambagem no eixo de menor inércia da nossa terça está a cada 2,5 metros. E aí o quinto ponto, o comprimento destravado na maior inércia é o comprimento total da terça. E por fim, a gente vai fazer a verificação da terça
como a verificação da flecha, né? Ou seja, da deformada da terça biapoiada, como sendo L sobre 180. Tudo bem? E aí eu separei esses 4 modelos e a gente vai fazer junto. Então, esses 4 modelos exatamente com as cargas que nós consideramos ali, que eu acabei de te mostrar, um vão de 4,5 metros, um vão de 6 metros, um vão de 8 e um vão de 10 metros. E aí, o que eu fiz? Eu apliquei as cargas. Então, eu apliquei as cargas da seguinte forma. Vou colocar para ver todas as cargas. E a gente tem aqui uma carga de peso próprio de 12 kg por metro quadrado, ou seja, 24 kg por metro, porque são 12 kg vezes 2 metros, né, que é a nossa largura de influência. Além disso, temos a nossa carga de 25 kg por metro quadrado, que é a nossa sobrecarga normativa, então 25 kg por metro quadrado vezes os 2 metros da largura de influência dá 50 kg por metro quadrado. E também temos a nossa carga de vento, que são 60 kg por metro quadrado, vezes os 2 metros da largura de influência, que é o espaçamento intertestas, a gente vai ter 120 kg por metro. E aí eu apliquei essas cargas em todas as nossas opções. Então, vamos avaliar agora se o L sobre 40 vai funcionar. Esse nosso primeiro vão é o vão de 4,5 metros, então L sobre 40 que a gente fez daria uma terça de aproximadamente 112 milímetros. Aqui a gente vai colocar uma terça de U enrijecido de 127 milímetros. E aí eu vou colocar uma espessura de 2,28, 2,65, 2,65. Vou colocar aqui para nossa terça de 6 metros de vão um U enrijecido de 150 milímetros na chapa 2,25. Acredito que vai passar. E aí você vai falar, poxa, e a espessura, Felipe? A espessura a gente vai ter que determinar a partir do nosso cálculo, porque isso vai variar bastante com as cargas que nós estamos aplicando, tá bom? Com 8 metros de vão, uma terça de 200 milímetros de altura. Então, 200 milímetros na 2,25, talvez passe, senão a gente vai aumentar um pouquinho a espessura. E para 10 metros, uma terça de 250 milímetros de altura. Felipe, quer dizer que sempre vai ser a terça mais leve se a gente respeitar esse L sobre 40? Não necessariamente. Tem casos que se a gente usar uma terça um pouco mais alta com uma espessura menor, a gente consegue até uma terça mais leve, mas para um pré-dimensionamento, L sobre 40 vai funcionar muito bem, tá bom? Nesse caso aqui, eu já configurei as flambagens e nas flambagens eu coloquei no eixo de menor inércia a distância entre travamentos 2,5 metros e no comprimento, ou seja, no eixo de maior inércia, é o comprimento total da barra. Nesse caso, vai ser 4,5 metros para a primeira, 6 metros para a segunda, 8 metros para a terceira e 10 metros na última. Tudo bem? Fiz isso tanto para a flambagem quanto para a flambagem lateral. Para a flambagem lateral, o nosso comprimento destravado vai ser exatamente 2,5 metros, que vai ser o espaçamento entre os travamentos. Tudo bem? Feito isso, já podemos calcular. Ou então, podemos aplicar aqui a flecha limite para cada uma delas. Como elas são são estruturas biapoiadas, a gente já tem como padrão o grupo de flecha já padronizado, já é o que vem no CIP. Se você tem dúvida sobre isso, tem um vídeo aqui no canal, como é que você vai configurar as flechas. Vou apertar com o botão direito e vou colocar a flecha máxima no plano de maior inércia, ou seja, XZ, como sendo L sobre 180. Tudo bem? Posso colocar no plano de menor inércia um L sobre 180 também? Pode, mas ele não vai acontecer, porque a nossa estrutura ela está, sim, bem travada. Tudo bem? Então, vou colocar aceitar e vou calcular a nossa estrutura. Calculei a nossa estrutura e vamos verificar. Ó, a de 127 já passou com 90% de aproveitamento. Então, quer dizer que foi um pré-dimensionamento, um número para a gente iniciar o nosso pensamento bem confortável, certo? 90%, vou até clicar aqui para a gente otimizar. Se a gente utilizasse a espessura de 2,25, ficaríamos próximo dos 100%. Tá vendo? Então, de qualquer forma, L sobre 40 funcionou muito bem para 4,5 metros, ok? Para a gente ver qual que é a opção mais leve, a gente clica aqui ó, na coluna de peso
e teríamos uma terça de 150, 60, 20 na chapa 1.52, bem mais leve que as demais. Mas na chapa 1.52 você pode ter uma porção de problemas, principalmente se você for trabalhar com estruturas soldadas, logo não recomendo, tá bom? Então, essa estrutura de 127 milímetros na chapa 2.65 é uma estrutura, é uma seção transversal bem eficiente para esse caso. Tá bom? Aqui, para nossa peça de 6 metros, ó, 108% e a aprovação da flecha de 98%. Sendo assim, ela não está passando. O que, que a gente faz? Vou clicar aqui na opção de peso. A primeira peça mais leve que passa é uma terça de 200. Mas veja, uma terça de 150, 60, 20 na chapa 2.65, ela passa muito bem também. Isso quer dizer que L sobre 40 também funciona nesse caso. Tudo bem? Nessa outra aqui, ó, que a gente colocou uma terça de 200 na chapa 2.25, não passou na resistência e nem na flecha. Então a gente vai clicar nela, vai apertar aqui em peso. A primeira opção é uma terça de 300, a segunda uma de 250, mas a gente tem uma terça menor de 275,25 na chapa 2.65, que também satisfaz o nosso parâmetro de pré-dimensionamento de terças. Tá bom? Então vou clicar nela e aceitar. Beleza, já já a gente calcula de novo e avalia isso aqui. E para a nossa terça do vão de 10 metros, está sendo um pouco reprovada, né? Além do que a gente pensou. Vamos clicar nela, vamos ver aqui, ó, na chapa 3 milímetros ela passa, só que se a gente for analisar por peso, a gente tem uma terça de 300 na chapa 2.65 que passa ligeiramente mais leve. Então, para a gente conseguir utilizar uma terça ali bem confortável dentro do nosso parâmetro de pré-dimensionamento, a gente pode colocar essa terça de 250 na chapa 3 milímetros. E aí eu vou colocar para calcular novamente a nossa estrutura e a gente vai avaliar. Olha aqui, a nossa estrutura passou para todos os casos como sendo L sobre 40 o pré-dimensionamento. Sabe o que isso quer dizer? De fato, esse número ele nem é tão mágico assim, mas L sobre 40 vai te dar quase sempre estruturas muito eficientes, tá bom? Então, para começar a concepção da sua estrutura, se você usar L sobre 40, você já vai conseguir ter um desenho inicial da sua estrutura muito bom. Se você quer saber mais sobre cálculo de estruturas metálicas, dá um like aqui nesse vídeo, curte o canal, não custa absolutamente nada para você e você me ajuda muito. Além disso, tem vários outros vídeos aqui no canal que falam sobre concepção de tesouras em 2 águas. Eu falo sobre flambagem no CIP 3D em 3 passos, é um vídeo super legal. Tem uma porção de cursos gratuitos aqui no canal, então faz isso. Entra aqui no canal, me ajuda, que eu quero você calculando estruturas metálicas comigo. Até a próxima, tchau, tchau!